Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa. Eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem que está escrita aqui no livro de Jeremias, no capítulo 11, aonde está escrito assim: a aliança de Deus é violada. Ou seja, a aliança de Deus é quebrada. Está escrito assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, ou seja, desse livro, dessa escritura sagrada, ouvi essa palavra dessa aliança. E falei aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Olha só a gravidade da pessoa não querer ouvir as palavras que está escrito na Escritura Sagrada. Deus fala: maldito o homem que não ouvir as palavras desta lei. Diz assim: que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e farei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Meu amigo, se eu quero que Deus seja o meu Deus, eu tenho que me esforçar para fazer o que Ele me manda fazer, para fazer o que Ele me ordena que eu faça. Se eu quero que Ele seja o meu Deus e que eu seja povo dEle, eu tenho que me esforçar para fazer o que Ele manda eu fazer. E Ele diz assim: para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-os. Ou seja, ouvi, Deus mandou, Deus deu uma ordem para que Jeremias, o profeta, pregasse essa palavra para todas as pessoas de Judá e nas ruas de Jerusalém, para que as pessoas cumprissem a palavra, para que ele pudesse dar para as pessoas aquilo que as pessoas necessitavam. E olha só o que aconteceu. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Quer dizer, Deus falava com Jeremias, para Jeremias ensinar as pessoas, passar para as pessoas: dai ouvidos, isso era de dia, de noite, de madrugada, dai ouvidos à minha voz. Deus fala: dai ouvido, ouvi a minha palavra, obedeçam a minha palavra. Mas não ouviram, olha só, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso, trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprisse, porém não a cumpriram. Quer dizer, a teimosia do povo. E hoje está muito pior do que antes. O povo está cada vez mais teimoso,
rebeldes, ignorantes, incrédulos, e por isso o sofrimento vem, a maldição vem sobre eles. E diz mais, disse mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais e não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses. Olha só, o povo preferiram confiar, crer, adorar as imagens de esculturas, as estátuas feitas pela mão do homem, preferiram adorar a idolatria, as estátuas, do que adorar o Deus da Bíblia. E ele diz mais, não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para me servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Meu amigo e minha amiga ouvinte, preste bastante atenção. O querer e o realizar pertence a Deus. Se nós não nos sujeitarmos a fazer a vontade de Deus, jamais nós vamos conseguir alguma coisa. Se eu for rebelde, for ignorante, estúpido, incrédulo, e não quiser ouvir a Deus, não obedecendo a sua palavra, Ele também jamais vai me ouvir, Ele também jamais vai me atender, porque se eu não atendo a Ele, por que Ele vai me atender? Vamos raciocinar comigo, prossigamos para você entender. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, clamarão a mim e eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá, e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses a quem eles queimaram incensos. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Quer dizer, as pessoas acendem a ira de Deus com os seus erros, com suas práticas erradas, com suas idolatrias, e depois querem clamar, e o Deus de pau, de pedra, de metal, de gesso, de que elas escolheram para adorar, para crer, não pode fazer nada, porque elas foram feitas, e Deus não pode retirar o mal de sobre a pessoa, enquanto a pessoa não reconhecer o seu erro, enquanto a pessoa não se arrepender, enquanto a pessoa não se render a Ele, recebendo o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de sua alma. E por isso o povo tem sofrido, tem gemido tanto, por causa da sua ignorância, por causa da sua rebeldia, por causa da sua idolatria. E ele diz mais, ele diz assim, porque segundo o número de suas cidades, das suas cidades, são os teus deuses. É muitos, hein? Muita idolatria, ó Judá. E segundo o número das suas ruas, das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso aos Baal, para queimar incenso às imagens. Tu, pois, não ores, olha só o que Deus falou, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei, no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal, por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado. Deus fala, eu não ouço eles, eu não vou ouvir, enquanto eles não abandonar o pecado,
enquanto eles não quebrar a aliança com os deuses feita pela mão do homem, eu não vou ouvir eles, eu não vou socorrer eles, enquanto eles insistirem em viver na idolatria. Diz assim: que direi, pois? Que direito tem a minha amada na minha casa, visto com muitos têm cometido grande lascívia? Creis que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Quer dizer, o povo sacrificavam aos deuses de pau, de pedra, de gesso, de metal, matavam animais, queimavam, sacrificavam aos deuses feitos pela mão do homem, acreditando que os deuses feitos pela mão do homem iam tirar aquele mal que estava sobre eles. Meu amigo, quando Deus pesa a mão sobre alguém, ninguém consegue remover a mão dele. Só você mesmo consegue remover a mão de Deus, arrependendo-se dos seus pecados, abandonando a idolatria, quebrando a aliança com os deuses de pau, de pedra, de metal, de gesso, de madeira, e assumindo uma fé em um único e verdadeiro Deus, aquele que os nossos olhos físicos não podem ver, mas ele é real e é verdadeiro. É o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te criou. Aí sim, esse mal é removido. E ele diz assim: então saltaria de prazer, o Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou anunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso às imagens de escultura. Meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa: Deus não quer o seu mal. Tem uns versículos que ele diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho de vós a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Deus não quer o seu mal, pelo contrário, é você, sou eu, que atraímos o mal para a nossa vida, conforme as práticas erradas que nós praticamos, conforme as atitudes incorretas que nós tomamos. As nossas escolhas erradas que fazemos é o que traz o mal sobre a nossa vida. Por isso, meu amigo e minha amiga, se arrependa. Aceite Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. Ele é o autor e consumador da fé. Fora dele não há outro Deus. Além dele não há Salvador. Entregue-se a Ele. Que Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus. Deixe o seu like, se inscreve em meu canal, deixe o seu comentário. Damião Moraes levando a verdade até você.